Alcançando um coração sábio. Este será o título da nossa 8ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui novamente para que nós possamos continuar estudando juntos esta revista em que nós estamos falando sobre os ensinamentos dos Salmos. E hoje nós iremos aprender um pouquinho a respeito do Salmo 90, sim, aquele salmo que tem a sua autoria atribuída a Moisés. Nossa lição está prevista para o nosso próximo domingo, dia 21 de maio, e nós teremos como texto principal o Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. No resumo da lição, contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Os nossos objetivos para essa aula são os seguintes. Primeiro, precisamos explicar para os nossos jovens a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Segundo, precisamos nos conscientizar dos nossos equívocos, mostrar aos nossos jovens que nós temos equívocos. Terceiro, precisamos ensiná-los a compreender que a sabedoria traz esperança. Nosso texto bíblico, a nossa leitura da palavra do Senhor que leremos juntos com os nossos jovens, está lá no Salmo 90 e nós leremos do verso 1 até o verso 17. Professor, fique à vontade para pedir a ajuda dos seus jovens para fazer essa leitura. Você não precisa ler tudo sozinho. Eu recebi semana passada algumas perguntas, inclusive nessa classe, falando sobre isso. Se é a leitura, se nós podemos compartilhar alguma coisa para os jovens ler, não ficar tão puxado para o professor, né? E sim, nós podemos compartilhar. É o que eu sempre faço. O meu método eu falo, olha, eu vou ler o primeiro e vocês leem um após o outro os seguintes. Se a classe já tiver mais pessoas e eu tiver mais acostumada a falar com eles, eu falo, vocês ficam responsáveis pela leitura bíblica e cada um vai fazendo. Um faz a1, outro a2, outro a3 e assim por diante. É uma forma de auxiliá-los na participação das aulas da IBD. Vamos ler juntos então? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Que salmo mais lindo! Cada um destes versos, eles têm um poder de nos fazer pensar, de nos fazer refletir, de nos levar para um lugar de reflexão. Por isso que os salmos são as mais belas canções já escritas, inclusive uma oportunidade de nós orarmos ao Senhor lendo os salmos. Eu me lembro quando eu comecei a aprender que nós precisávamos adorar a Deus durante a oração, e eu não sabia o que dizer para o Senhor. Então eu lembro que a minha mãe falou, filha, leia salmos para o Senhor. Os salmos foram escritos por pessoas que estavam querendo adorar ao Senhor, com as suas fraquezas, com as suas necessidades, demonstrando a sua finitude, que é o caso do Salmo 90, e eu aprendi com a minha mãe. Eu tinha
perto dos 9 anos de idade, que ler os salmos para o Senhor é uma excelente forma de adorá-lo. E esta tem sido uma prática constante na minha vida. Me disse, após lermos o Salmo 90, não dá vontade de falar glórias a Deus, aleluias, de começar a falar em línguas, né? Nós que somos pentecostais. Vamos para a nossa introdução? Nesta lição, nós vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. Veremos que tudo começa em Deus. É preciso reconhecer a sua eternidade e soberania. Depois, passaremos a considerar a nossa finitude e fragilidade. Então, estaremos prontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante. Que ao final desta lição, possamos fazer a mesma oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Hoje você vai sair desta aula, desta pré-aula, né, os nossos jovens da aula, pelo menos tendo o Salmo 90:12 aí decorado na sua mente. Primeiro tópico, a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Primeiro subtópico, o Salmo 90. Esse salmo introduz o quarto livro dentro dos Salmos. Ele é uma oração de Moisés. Nele, há um contexto de uma grave situação que não está especificado no salmo, mas pode ser percebida nele. O contexto da gravidade pode ser remontado ao período da peregrinação do povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida, registrado lá em Números 14. Para compreender melhor o propósito do Senhor, nós podemos dividi-lo da seguinte maneira. Primeiro, a eternidade, né, de Deus. Segundo, a mortalidade do ser humano. Terceiro, o reconhecimento de que o salmista está sob a ira de Deus. E quarto, a súplica por graça e esperança. Então aqui está um pequeno esboço que nós podemos fazer dos versos do Salmo 90. Segundo subtópico, a eternidade de Deus. No contexto de sofrimento, o salmista olha para a eternidade de Deus. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Por isso, ele é o refúgio do salmista e de seu povo. Como é precioso perceber isso no Salmo 90. O salmista ensina, diante de uma realidade sofrida, parar e olhar para a eternidade de Deus. Enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e degeneração, no plano celestial tudo permanece intacto, glorioso, tudo permanece poderoso, conforme a visão do profeta Isaías, semelhante a Moisés no Salmo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Eu acho muito importante nós pensarmos no que Moisés estava querendo expressar quando ele diz de eternidade em eternidade tu és Deus. Eu me lembro de um dia em que eu estava tendo meu momento com o Senhor e este salmo saltou aos meus olhos como nunca antes tinha saltado. Eu fiquei imaginando Moisés se sentindo pequeno, sentindo que as suas limitações eram muitas e de repente ele começa a ser consolado pela soberania de Deus. Porque Deus é grande, porque Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas, porque Deus só nos dá responsabilidades que nós podemos suportar a partir da graça dele, a partir da ajuda dele. E eu fico imaginando Moisés olhando ao seu redor, num contexto de estar guiando o povo de Israel para a terra prometida. Eu fico imaginando Moisés pensando em todos os milagres que o Senhor já tinha feito e enquanto a carga estava pesada sobre os seus ombros. Mas aí Moisés começa a se relembrar de quem foi que o chamou, de quem foi que o salvou desde que ele era um bebezinho nas águas do rio Nilo, com 3 meses de idade, indo em direção à filha de Faraó, a sua mãe de criação. Eu fico imaginando Moisés pensando que a soberania de Deus o cuidou, protegeu ele, fez com que ele se tornasse um homem poderoso e depois o abateu no período do deserto e depois o levou novamente para o Egito e fez dele um libertador. E eu acho que enquanto Moisés pensava sobre isso, refletia no que Deus tinha feito na sua própria vida e na vida da nação da qual ele fazia parte, eu acho que Moisés começou a pensar: o meu Deus é maravilhoso, o meu Deus é soberano. Sabe, eu fico pensando que talvez Moisés tenha pensado que o consolo dele estava no fato de que ele servia a um Deus que não tem início e não tem fim, que não tem um dia de nascimento e nem um dia de morte, porque ele vive durante toda a eternidade. Mas eu acho que, sem saber como explicar que o Senhor vive para além da eternidade, Moisés disse: de eternidade
a eternidade. Mas Moisés, existe isso? Bom, no plano de Deus deve existir de uma eternidade até outra eternidade, Moisés, mas não tem começo e nem fim uma eternidade. Sim, mas é uma força de expressão. De uma eternidade até outra eternidade, Deus é soberano. Deus é Deus. Deus tem todo o controle. Ele é maravilhoso. Ele é o responsável por nos manter seguros. E é nessa segurança que eu repouso. E eu acho maravilhoso que, assim como este entendimento veio sobre Moisés, hoje ele vem sobre nós. E virá no domingo sobre os nossos jovens. Nós podemos descansar em Deus. Porque se nós somos limitados, finitos, se nós temos as nossas dificuldades, o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos fez, ele vive de eternidade a eternidade. E ele não perde o controle jamais. Aleluias! Como é maravilhoso servir a este Deus tão grande, tão poderoso, e que ao longo da história da humanidade vem se revelando aos seus servos, e estas revelações nos servem de edificação. Vamos continuar? Terceiro subtópico, a mortalidade do ser humano. O Salmo também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma constatação inequívoca. Olhando para dentro de si, contempla a sua finitude e a sua fragilidade. Isso aconteceu também com o profeta Isaías. Lá no capítulo 6 e versículo 5 do seu próprio livro está registrado que nessa porção de versículos destaca-se expressões 1000 anos como o dia de ontem ou como vigília da noite. Em outras palavras, diante da eternidade de Deus, a vida do ser humano ela é curta e passageira. O Novo Testamento nos ensina essa mesma verdade. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Reconhecer quem nós somos, que somos limitados, que temos as nossas dificuldades, é fundamental para a nossa contemplação de quem o Senhor é. É fundamental para um bom estabelecimento do nosso relacionamento com o Senhor. Porque quando nós sabemos quem nós somos, é mais fácil compreender o Deus que nós servimos. Mas algumas pessoas fazem um caminho diferente. Algumas pessoas primeiro reconhecem a grandeza de Deus e depois conseguem entender as suas limitações. Fato é, independentemente de por onde você enxerga a sua fragilidade e a grandeza de Deus, seja vendo primeiro o quão você é limitado e depois o quanto Deus é grande, ou vendo primeiro a soberania de Deus e depois a sua limitação, o importante é que você consiga entender, é que você consiga chegar ao ponto de saber, sabe, no seu coração, para a sua vida, para a sua caminhada, que o Deus que você serve é poderoso. E você é um instrumento dele que tem um dia de início e um dia de fim. Aqui no nosso corpo, no plano terreno, mas que a sua alma viverá eternamente. Que você terá o privilégio de desfrutar de uma vida com o Senhor aqui e também lá no céu. Que lindo que é isso, que maravilhoso. Deixa eu só fazer uma pausa. Estou ouvindo que o cachorro do meu vizinho está latindo bastante. Então talvez apareça no vídeo. Então de antemão eu já peço desculpa aos irmãos, porque é algo que eu não tenho que fazer, que foge ao meu controle. O cachorro está latindo. Assim, a única coisa que eu fico pensando é porque as pessoas têm cachorro em apartamento, né? As pessoas saem para trabalhar, o cachorro fica em casa, tadinho, o tempo todo ele trancado. Mas, como eu não posso fazer nada, a gente vai continuar a nossa aula e eu já peço desculpa aos irmãos de agora. Quarto subtópico, pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem a ideia de que sejamos humildes e não orgulhosos. Viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos finitos. É próprio da juventude não pensar muito na finitude da vida. Essa fase é caracterizada por muitos sonhos, anseios e por isso o olhar está sempre lá no futuro. Entretanto, o jovem ou a jovem que está consciente de que não pode escapar dessa realidade finita e compreende a sabedoria bíblica aqui ensinada, saberá selecionar as coisas que valem a pena. Como a vida é passageira, não podemos perder tempo com escolhas superficiais. Assim, nós podemos aprender com Jesus e seus apóstolos. Estes últimos tinham plena consciência da finitude de suas vidas terrenas, ao mesmo tempo que sua esperança estava fundamentada no céu. Embora muitos tenham tido uma vida relativamente curta, o mundo nunca mais foi o mesmo depois de seus ministérios. Portanto, com Jesus e seus apóstolos,
nós aprendemos que quem olha para o céu lida muito melhor com as coisas aqui da terra. É muito importante saber onde está o nosso olhar. Quando nós cravamos a nossa visão lá na eternidade, nas coisas celestiais, no Deus que nos fez, é mais fácil lidar com as dificuldades aqui da vida. Sabe, às vezes a gente toma uma fechada no trânsito, perde uma promoção no emprego, às vezes a gente tira uma nota baixa numa prova, às vezes o nosso filho ou filha faz uma coisa errada e a gente, sabe, se sente mal, se sente frustrado. Em todos estes dias a gente pode se desesperar por não saber o que fazer, ou a gente pode olhar para os céus e pensar: o Deus que eu sirvo está no controle de tudo, ele é soberano. A minha vida é limitada, mas Deus, o Deus que eu sirvo, ele não é. Então nos ajuda a fazer melhores escolhas o fato de sabermos que a nossa vida será como um sopro, passageira, mas que nesta vida passageira eu posso encontrar ao Senhor e servi-lo e glorificá-lo e adorá-lo, ou eu posso abrir mão de conhecê-lo nesta vida e também na outra, porque a escolha que eu faço aqui de ter uma vida com o Senhor ou de não ter uma vida com o Senhor refletirá por toda a eternidade. Então, aos cristãos, aos salvos que conhecem ao Senhor e que vão para o céu e que passarão a sua eternidade ao lado de Cristo, sabe que é um presente duplicado? É uma dupla honra, porque nós temos a oportunidade de viver melhor aqui na Terra, porque estamos com os nossos olhos cravados na eternidade e, ao mesmo tempo, desfrutaremos de uma eternidade ao lado do Pai. Eu só consigo ver benefícios em ser cristã. Sabe, eu tive uma discussão recentemente com jovens na classe, né, da juventude aqui na igreja, e foi maravilhosa, porque nós falávamos exatamente disso. Um deles citou o exemplo da avó dele, que é daqui da nossa congregação, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, e ele falou: eu vejo pela minha avó. Ela teve uma vida maravilhosa aos pés de Cristo, não que ela não tenha tido dificuldades, passou por provações, foi esposa de missionário, mas não é isso. Ele falou é que ela é feliz hoje, chegando numa idade já bem avançada. Ela é feliz, ela é realizada, sabe? Ela se sente bem porque ela adora o Senhor, ela criou os filhos na igreja e ela vê os netos, os bisnetos, todos crescendo na igreja. Ela sente que ela combateu o bom combate. E se não bastasse só ter tido essa vida tão linda, uma trajetória de uma mulher que vai deixar um legado maravilhoso para a geração dos filhos dela, dos netos, mas também para nós que convivemos com ela. Mas além disso, essa mulher chegará no céu e será recebida pelo Senhor. Logo mais, receberá galardões por tudo que ela fez aqui na terra. Então, nós, como cristãos, temos uma dupla honra: a oportunidade de viver com o Senhor aqui e também de viver com o Senhor lá na glória. Portanto, de eternidade a eternidade, tu és Deus, começa a fazer muito mais sentido quando nós começamos a entender o que é uma eternidade. E que nós, neste corpo, não enfrentaremos a eternidade, mas que a nossa alma, o nosso espírito, enfrentarão a eternidade e levarão lá aquelas escolhas que nós fizemos aqui. Porque é aqui que nós escolhemos se passaremos a eternidade no inferno ou se passaremos a eternidade no céu com Deus. Vamos lá para o nosso segundo subtópico, conscientizando-nos de nossos equívocos. Primeiro subtópico, sob a ira de Deus. O salmista reconhece que o seu povo está sob a ira de Deus. Essa ira divina chegou por causa dos pecados que não estão mais ocultos, pois foram abertos diante da luz do rosto de Deus. Aqui é outro aprendizado extraordinário. No lugar de culpabilizar os outros por problemas que são nossos, precisamos aprender a conhecê-los, identificá-los e nominá-los. Tudo está patente diante dos olhos de Deus. Ora, ter um coração sábio não significa ser perfeito, mas tem a ver com ser sensível, com uma faculdade da alma chamada consciência, em que a Bíblia a revela como juiz eterno, bem como os apelos do Espírito Santo. Se algo que você fez lhe causou dor na consciência, pare imediatamente. Não permita que ela se cauterize. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. É muito importante nós termos este cuidado de saber que a nossa consciência age por um determinado tempo. Depois nós acabamos nos tornando insensíveis à nossa consciência, à voz do Espírito Santo, agindo ali na nossa consciência. Quando nós entendemos que fizemos algo de errado e sentimos aquela culpa, aquela vergonha, nós devemos aproveitar esse sentimento de culpa, de vergonha e parar com o que estamos fazendo.
porque esse sentimento significa que a nossa consciência está ativa. Mas se chegar um momento em que nós pecamos, em que nós brincamos com as coisas de Deus e brincamos com o próprio fato de Deus ser o nosso Deus, o nosso juiz, dele nos exigir alguns comportamentos, pode revelar que a nossa consciência foi cauterizada e que o pecado já não nos causa mais ojerize e de que o pecado para nós já é algo comum. E esse é um estágio muito perigoso de alcançar. Então a palavra nos lembra para que nós possamos não brincar, não flertar com o pecado. Sabe aquelas pessoas que estão sempre chegando no limite da coisa? Sabe, até aqui é pecado, a partir dessa linhazinha não é. Não, não faça isso. É melhor viver num limite mais seguro, estar a metros, a quilômetros do pecado, se possível, porque assim nós conseguiremos manter a nossa consciência ciente das verdades de Deus, da nossa limitação e do fato de que nós estamos escolhendo aqui onde nós passaremos a nossa eternidade. Segundo subtópico, não podemos desperdiçar a vida. Note o sentimento do salmista, pois todos os dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Você pode ser novo ou nova agora, mas logo envelhecerá. Certamente você não deseja envelhecer de maneira que não agrade a Deus. Certamente essa não é uma atitude sábia. O salmista sabia que não havia tempo para desperdiçar a vida de maneira a rebelar-se contra Deus. No lugar de viver essa vida passageira, sob a ira de Deus por causa da prática do pecado, o melhor seria vivê-la sob a sua promessa, segundo as bênçãos do Senhor. Não é verdade que para aproveitar a vida você tenha que praticar exatamente o que desagrada a Deus. É possível se realizar naquilo que glorifica ao Senhor. É o que nós estávamos falando agora. Nós temos a oportunidade de escolher estar com o Senhor aqui, ainda no plano terreno. Então, desperdiçar a vida é ter a oportunidade de ter Cristo como nosso guia na terra e desperdiçá-lo. E falar, eu vou seguir do meu próprio jeito, eu vou fazer as coisas, sabe, do jeito que vier na minha cabeça. O que me der na teia, eu vou, faço. Sabe essa expressão? Não sei se tem em outro lugar do país, mas aqui em Curitiba eu ouço direto os adolescentes falando, o que der na teia, eu vou fazer. O Senhor não deseja que nós possamos viver assim. E, aliás, seria um desperdício. Ainda mais nós que tivemos o privilégio, a grande maioria de nós, de nascer na igreja, de conhecer ao Senhor desde pequenininho, de frequentar a escola dominical lá no maternal. Para nós é ainda pior, porque imagina você passar anos na igreja, conhecer ao Senhor, ouvir falar do que Ele fez e ainda assim escolher viver uma vida entregue ao pecado. Oh, oxalá que todos nós pudéssemos, quiséssemos, né? Escolher viver com o Senhor. Sabe, é possível nos realizarmos glorificando a Deus, com atitudes que o honram. Às vezes as pessoas falam, ai, mas todo mundo precisa sair um pouquinho da igreja para experimentar uma vida lá no mundo e entender, para dar valor. Eu discordo, mas discordo veementemente. O maior testemunho da minha vida é conseguir ter feito toda a minha vida, ter passado, né, toda a minha vida na igreja. Em nenhum momento eu saí da casa do Senhor. Em alguns momentos eu desejei sair. Em alguns momentos eu me sentei no banco da igreja e pensei, e se eu passasse um tempo lá fora? Mas eu nunca tive a coragem, a ousadia de sair diante da presença de Deus. Em alguns momentos eu questionei ao Senhor, eu vivi uma relação mais estremecida com Ele por conta da minha incredulidade. Mas eu não tive coragem de fugir da presença dEle. Porque eu consegui entender todas as EBDs que eu participei durante a minha infância e adolescência, tudo que os meus pais fizeram em casa, todos os cultos domésticos que nós fizemos, me fizeram acreditar e entender que não há vida longe do Senhor. E para o mais longe que eu conseguir correr dele, ele me achará. E caso ele não me ache, eu desejarei mais do que tudo encontrá-lo. Porque nesta vida, se não for o nosso Senhor Deus, e se não for a experiência que nós temos com Ele, a esperança que Ele coloca em nossos corações, nós só encontraremos dor, vazio, tristeza, angústia, separação, luto, perda. Estar com Cristo é o melhor que nós podemos fazer para essa e para a próxima vida. Vamos continuar? Terceiro subtópico, corações sábios. Essa porção do Salmo encerra-se assim. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, Senhor, ensina-nos a viver. O Senhor pode nos ensinar por meio de sua palavra, também por meio de
conselhos de pessoas idôneas, experientes, que passam por aquilo que você está passando hoje. Nas Escrituras, nós vemos esses ensinamentos entre Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo, Barnabé e João Marcos, só para ficar em 3 exemplos. A atitude mais tola da vida de um jovem cristão é ele desprezar o conselho dos mais experientes e, tomado por orgulho, fazer o que parece reto aos seus próprios olhos. Aqui nós temos algo muito perigoso, porque na juventude nós somos muito tentados a fazer o que nós queremos. O que a gente olha e fala, eu vou por aqui, porque aqui é do jeito que vai ser, é o caminho que eu quero, é o caminho que eu vou escolher. Parece um bom caminho. Só que a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela nos dá diversos exemplos de pessoas que foram caminhar de acordo com seus próprios olhos e deu errado. E aí eu me lembro daquele ditado que a gente fala por aí, o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Sabe esse ditado antigo? Ele faz muito sentido, porque a palavra de Deus nos ensina. Porque nós jovens cristãos, ainda estou me encaixando na faixa etária dos jovens, nós temos o privilégio de aprender com irmãos e irmãs da nossa congregação que são mais experientes na fé, já viveram mais tempo, têm mais tempo de vida, de experiência terrena e também de experiência com o Senhor. Nós temos o privilégio de aprendermos com a palavra de Deus, com o que ela nos ensina, com os pais da igreja, com os homens e mulheres que o Senhor usou ao longo dos séculos até que a igreja chegasse até nós. E nós ainda temos o privilégio de nos sentarmos, abrirmos a Bíblia e falarmos: Senhor, assim como o Senhor falou com Jeremias, eu quero que o Senhor fale comigo. Assim como o Senhor enviou um anjo para falar com Maria, eu desejo que o Senhor também fale comigo. Ou seja, nós podemos reivindicar pela palavra um relacionamento com Deus e pedirmos e clamarmos a Ele por ajuda. Então nós não precisamos viver segundo os nossos próprios olhos, andar pelos caminhos que nos parecem bons, porque nós podemos desfrutar de uma comunhão com Deus e pedir que Ele nos auxilie. Nós podemos desfrutar de uma comunhão com homens e mulheres de fé que já estão há mais tempo na lida e aprender com eles. Então, para que errar sozinho? Se nós podemos contar com a ajuda de outras pessoas que nos mostrarão um caminho pelo qual nós podemos seguir sem errar. É tão melhor, né? Parece tão mais fácil. Terceiro tópico, a sabedoria traz esperança. Primeiro subtópico, alegria e benignidade. Uma vida de sabedoria conduz à experiência de alegria e de felicidade. Essa é a oração do salmista. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Se outrora o salmista viveu as consequências de uma vida de equívocos, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, ou seja, sábia. Às vezes nós colhemos frutos desagradáveis de uma vida pregressa na contramão dos valores de Deus. Entretanto, quando nos dispomos a viver de maneira coerente com o Senhor, podemos fazer a mesma oração do salmista, já que a alegria e a benignidade de Deus nos esperam. Segundo subtópico, vivendo sob a graça. O salmista deseja viver sob a graça, não mais sob a ira. Viver sob a graça de Deus torna a vida mais sábia, pois, em primeiro lugar, quem vive sobre a graça tem plena consciência de que não pode vencer os desafios sozinhos. A palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Efésios 2:8. Viver por graça é aprender a depender totalmente de Deus. Aprender a depender totalmente de Deus dói. Dói muito, porque nós gostamos de ter o controle. A gente quer sentar no barquinho, pegar os remos na mão e falar: Senhor, o Senhor, se quiser, pode ir no passageiro. Eu vou guiando aqui a minha vida. Sabe? Eu vou escolher a profissão que eu quero sozinho, sozinha. Eu vou escolher com quem eu quero namorar sozinho. Senhor, eu vou guiando, tá? Se o Senhor quiser, fique confortável aí na posição de passageiro. A gente tem ou não tem esse costume? E seria tão melhor para nós se nós tivéssemos a humildade, se nós conseguíssemos abrir mão do nosso desejo de controle e falarmos: Senhor, eu entrego para ti os remos do barco da minha vida. Me assento no passageiro e confio que o Senhor guiará o meu barco, guiará a minha vida e me levará para um lugar que te honra, que te glorifica. Mais do que isso, que o Senhor me levará para o lugar para o qual eu fui formado. O Senhor me formou, o Senhor nos fez no ventre de nossas mães.
Antes que elas soubessem da nossa vinda, o Senhor já tinha nos feito para um propósito. Então, ninguém melhor do que Ele para levar a nossa vida em direção ao propósito que Ele fez. Não tem nada melhor. Viver aquilo que o Senhor fez para nós. Sabe quando a gente fala, enfim, a gente encontra uma profissão, encontra uma vocação e a gente fala, eu nasci para isso? Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós temos esse sentimento. Eu nasci para isso. Porque nós nascemos para um propósito. Às vezes nós nos distanciamos desse propósito porque a gente segue pelos caminhos que parecem bons aos nossos próprios olhos. Mas o Senhor deseja nos mostrar qual é o caminho que nos leva para o lugar para o qual Ele nos fez. Que privilégio! Poder encontrar o propósito da nossa vida. Quantas pessoas hoje não tiram as próprias vidas, não estão desesperadas procurando psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, tomando todo tipo de remédio, porque não encontram o propósito de suas vidas. Quando tudo o que nós precisávamos era ter a humildade de entregar os remos da nossa vida para o Senhor. Terceiro e último subtópico, confirmando as obras. Uma vez conscientes da finitude da vida sob a graça, precisamos agir com responsabilidade. O salmista encerra pedindo que Deus confirme as obras de suas mãos. Sim, em Deus você pode sonhar, planejar e se preparar para atingir os objetivos propostos de acordo com o chamado divino para a sua vida. Ele chamou você para viver um propósito. Se ainda não tem claro qual é o propósito de Deus para você, ou se você não sabe responder qual é o sentido da sua vida, chegou a hora de pensar nisso e de responder essa pergunta assertivamente. Qual é o propósito da sua vida? Para o que você nasceu? Essas são perguntas que todo jovem vai precisar responder em algum momento. Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, tudo se encaixa e faz sentido. Então, você poderá pedir, confirma a obra de nossas mãos. Aleluia! Que aula maravilhosa! Como a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Como os salmos têm muito a nos ensinar. Na conclusão da nossa aula, nos diz o seguinte: vimos o quanto Deus é eterno e nós somos passageiros. Por isso, não é tempo de desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter consciência da nossa finitude, a selecionar com precisão as nossas escolhas e viver segundo a graça de Deus, de maneira coerente com o propósito dele para a nossa vida. Finalmente, Deus confirmará as obras de nossas mãos. Aleluias! Querido professor, aluno que chegou até aqui, eu desejo que neste domingo o Senhor fale primeiramente com você, que até chegar domingo você vá sendo edificado pelo Espírito Santo, que Ele vá trabalhando em você, que os versos do Salmo 90 pousem sobre a sua mente e que você possa meditar neles até chegar na aula de domingo e então ministrar uma aula poderosa para o coração dos seus jovens. Enquanto você ministrar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar trabalhando no coração e na mente dos nossos jovens. E que nós poderemos sair dessa aula edificados, nós e eles. Dito isso, agradeço por ter chegado até aqui. Deus abençoe e até a próxima aula.